Bem, caso dessa semana então, sempre seguindo o roteiro de 9 passos da gente para interpretar um eletro, a gente tem um paciente de 60 anos, mulher, que chega na emergência com quadro dor torácica típica. Então, apresenta esse eletro aqui, já não está mais com dor torácica na hora que chegou na emergência. E adiantando, tem uma troponina já que foi feito rapidamente, que foi negativa. Mas e aí, você está com essa paciente aí, uma dor típica, esse eletro, tenho que me preocupar, não tenho, mando de alta, deixo internado para fazer uma cintilografia, por exemplo, deixo internado para fazer um CAT, se for CAT mais precoce, mais tardio, por aí vai. Vamos lá, então. Primeiro ponto, a gente tem que saber a identificação. Então, já falamos, né? Mulher, 60 anos, dor típica. Ok. Segundo ponto, padronização. Então, posso ver aqui tanto pelo retângulo aqui, nessa parte lateral esquerda, mostrando que ele tem 10 quadradinhos de altura, ou seja, está numa amplitude normal, quanto posso olhar aqui, né, embaixo, onde eu vejo que a velocidade é de 25 mm por segundo, normal, e a amplitude também de 10 mm, equivalendo a 1 mV, tudo conforme esperado. Terceiro ponto, a gente tem que ver ritmo e frequência cardíaca. Então, para ritmo, eu vejo que a onda P é positiva em D1, ela está aplanada aqui, né, basicamente em AVF, mas dá para ver que ela é levemente positiva. A cada onda P se segue um complexo QRS, a gente consegue ver isso aqui no D1 de forma clara, e as ondas P's têm mesmo uma morfologia entre si, então sim, o ritmo é sinusal. E a frequência cardíaca, essa é fácil, né, Eduardo? Está dizendo aqui, bem grandão, 54, mas tudo bem, digamos que o aparelho não dissesse, né? Como é que seria a lógica aqui da gente, ó? A gente pode ver a regra do 300 dividido pelo número de quadradões. Então, entre esse QRS aqui e esse QRS aqui, a gente tem um quadradão, 2, 3, 4, 5, 5,5 basicamente, né? Se fosse 300 dividido por 5 certinho, a gente teria uma frequência cardíaca de 60. Se fosse 6 quadradinhos, 300 dividido por 6, a gente teria uma frequência cardíaca de 50. Contudo, não está nem 6 quadradinhos, nem 5. Está 5,5. Então deve estar ali no meio, mais ou menos, né? Por volta de 55. O aparelho calculou 54, normalmente a gente consegue confiar nisso. Então, é um ritmo sinusal. É uma bradicardia, Eduardo? Não, lembra, né? A gente fala, né? A diretriz brasileira coloca como os limites normais de 50 a 100 adultos, né? Não é mais de 60 a 100. Então, ritmo normal, certo? Não classifica como bradicardia. Ok, terceiro ponto foi esse. Agora a gente vai para o quarto ponto, que é a análise das ondas P's, né? Para ver se tem sobrecarga de átrio, etc. Então, para ver se tem sobrecarga de átrio direito, normalmente eu vou ver as derivações inferiores, D2, D3 e AVF, para ver se tem 2 quadradinhos e meio ou mais de amplitude. Não tem. Para ver sobrecarga de átrio esquerdo, normalmente eu vou ver V1, para ver se essa fase negativa aqui da onda P em V1 tem mais do que um quadradinho de amplitude por um quadradinho de duração. Aqui não chama atenção, não parece ter sobrecarga nem de átrio esquerdo, nem de átrio direito. Só uma dúvida, Eduardo, estou olhando aqui, por exemplo, D2, está chamando atenção, né? Uma linha de base meio grosseira, né? Enfim, comparada com as outras, de fato, né? Aqui a gente vê, comparando D1 com D2, a gente vê que a linha de base do D1 é bem mais fininha, a linha de base do D2 é como se estivesse assim, meio grossa, né? Meio rabiscada. Isso aqui geralmente é algum problema de aterramento que teve na hora do exame, mas que não compromete, né, a interpretação do exame como um todo. Beleza, item 4 foi esse. Item 5, a gente vai ver a duração do intervalo PR. Então, a gente dando um zoom aqui, por exemplo, em AVL, a gente vê que o PR tem 1, 2, 3 quadradinhos e meio, alguma coisa do tipo. Entre 3 e 5 quadradinhos está de boa, né? Item 6, QRS. A gente tem muita coisa para ver. Primeira coisa, a regra de 1 segundo. A gente olha aqui para D1 e D2. É positivo o QRS nessas duas derivações, então o eixo é fisiológico. Eu não quero saber se é fisiológico, eu quero saber certinho onde é que está. Beleza. Onde é que está ISO de fásico? Aqui em D3, né? Quando a gente dá um zoom aqui em D3, a gente vê que o QRS tem uma parte positiva e uma negativa muito similar, né? Então, lembrando, né? Se o D3 está aqui, a mais 120 graus, quer dizer que o eixo está a 90 graus daí. Então, pode estar 90 graus para cá, aí estaria em mais 30, ou pode estar 90 graus para cá, né? Perto do AVR ali, né? Perto de menos 150, alguma coisa do tipo. Olho para o AVR está completamente negativo, então para cá não está. Quem é que está perto ali de mais 30? D2, D1, né? Ambos estão positivos. Então, beleza, o eixo está em mais 30 graus, que é fisiológico, né? Como a gente já disse. Ok, o que é que a gente tem que ver mais de complexo QRS?
Eu tenho alguma onda Q patológica aí que chama atenção? Não, não tenho. Olhando aqui para as derivações periféricas, nada que chama muita atenção. Lembrando que a onda Q patológica pela diretriz brasileira é aquela que tem mais do que 40 milissegundos, né, um quadradinho de duração. E quando eu olho aqui de V1 a V6, eu vejo que a gente tem uma progressão de onda R fisiológica, né? Um R pequenininho aqui em V1, fica maior em V2, fica maior em V3, aqui em V4 a onda R fica maior do que a onda S, né? Tem a transição que normalmente acontece em V3 ou em V4. E o QRS de máxima amplitude parece ser aqui em V5, algo do tipo. Beleza. Tem os sinais claros, óbvios, de sobrecarga de ventrículo esquerdo? Não, por aqui não chama tanta atenção, né? O AVL, eu não tenho uma onda R que supera 10 ou 11 milímetros, de acordo com a fonte. Quando a gente vai ver, por exemplo, o Cornell somando a onda R de AVL com a onda S de V3, né? Ela não passa ali de 20 milímetros, né, pensando que é uma paciente do sexo feminino. Sokolov também no FAST, enfim. Então, não tem sinais claros de sobrecarga de ventrículo esquerdo. Aí você fala, opa, Eduardo, mas peraí. Porque no item 7 e item 8, onde a gente vai avaliar onda T e segmento ST, eu vejo aqui que eu tenho um infrazinho de ST aqui em V6, né, com onda T invertida. Aqui em V5 também. Isso aqui não pode ser um padrão strain. Pode ser, você pode levantar essa possibilidade. E isso seria uma evidência indireta de sobrecarga de ventrículo esquerdo. O problema é que essa paciente está com um quadro de torácica aguda. E aí a gente chega na parte mais relevante do eletro, que é o quê? O que é que chama mais atenção nesse eletro? Tudo bem, tem essas ondas T invertidas aqui, né? D1, AVL, V5, V6, que pode lembrar um padrão strain de fato, mas chama muita atenção esse padrão aqui, ó, em V2, V3 e V4, onde a gente vê uma onda T que é inicialmente positiva, depois negativa e volta para a linha de base. Isso aqui é o que a gente chama de onda T plus-minus, né? Positiva e depois negativa. A qual, no paciente com dor torácica típica, marcadores negativos, progressão de onda R preservada em precordiais, nos leva a pensar na famosa síndrome de Wellens, descrita lá no começo da década de 80, e que a maioria dos pacientes apresentava lesão oclusiva ou suboclusiva de descendente anterior, né? Um prognóstico complicado de síndrome coronariana aguda. Então, resumindo, essas alterações aqui que a gente vê, V5, V6, D1, AVL, pode ser um padrão strain, que indicaria uma sobrecarga de ventrículo esquerdo? Pode, mas pode ser também alteração secundária à síndrome coronariana aguda. Para a gente bater o martelo, seria interessante ter ou um eletro prévio, né? Que seria o ideal, ou pelo menos dessa mesma paciente depois da evolução dela, 1, 2, 3 dias do que foi feito na sequência que a gente vai comentar, certo? Então é possível que tenha sobrecarga de ventrículo esquerdo, mas não dá para garantir totalmente aqui por os critérios mais tradicionais. Beleza, então resumindo, o que a gente tem até agora, ainda falta o item 9, que é intervalo QT, que tem uma dica interessante aqui, mas o que a gente tem até agora é esse padrão aqui, plus-minus, certo? De V2, V3 e V4, sugerindo síndrome de Wellens, e síndrome de Wellens é igual a quê? Sempre correlacionando com o dado clínico, obviamente, né? Síndrome de Wellens eu vou pensar em internar o paciente e fazer CAT precocemente, certo? Precocemente, nas primeiras horas aí, não deixar para fazer, vou fazer esse CAT daqui a 2, 3 dias, não, porque geralmente está relacionada com anatomia complicada. Beleza, item 9, que é intervalo QT. Certo? Tem literatura que diz que as melhores derivações para você ver QT são D2 e V5. Tem literatura que diz que é V2 e V3, enfim. Digamos que eu fosse ver V2 e V3. Aí vê a questão, principalmente quando eu olho para V3, depois da onda T, eu tenho essa estrutura aqui. Que aí você pode ficar em dúvida, será que isso aqui ainda é uma onda T ali, a parte final, já que está no síndrome de Wellens? Será que é uma onda U? De todo jeito, se eu for fazer o QT aí, eu vou medir até onde exatamente? Eu vou medir até aqui, eu vou medir até aqui. Aí começa a gerar confusão, certo? Isso também acontece ali em V2, acontece também em V4. Então, uma das dicas é o seguinte. Primeiro, digamos que você esteja considerando que seja uma onda U. Não é para englobar a onda U no intervalo QT. Primeira coisa. Segunda coisa, não, digamos que eu não acho que seja uma onda U, seja uma onda T que está ali meio disforme e tal. Você vai continuar em dúvida onde medir certinho. Então, o macete que tem é o seguinte, presença de onda U, presença de onda T, que você esteja em dúvida onde é que acaba certinho, sempre procura uma derivação onde você consegue ver nitidamente onde é que está acabando. É mais simples, certo? Tem método da tangente, tem outros métodos que você pode usar, mas esse macete é muito bom.
Então, por exemplo, quando tem onda U, a gente costuma olhar para a VL e a VR, que normalmente você não vai ver onda U nessas derivações. Então aqui, ó, se eu olhar para a VL, facilita a minha vida. Ó. Principalmente se eu olho aqui para esse QRS, fica muito claro onde é o começo do intervalo QRS, né, que seria aqui, e onde é o final da onda T, né, que seria mais ou menos aqui. Eu vou dar o zoom aqui para você ver, certo? Então vou apagar aqui esse traço que eu fiz. Vou dar o zoom, certo? Então fica razoavelmente claro qual o final da onda T, que seria mais ou menos aqui. E aí você consegue calcular o intervalo QT, que nesse quadro aqui eu já calculei, dava 10 quadradinhos e meio, vamos arredondar para 11, certo? 11 quadradinhos, e eu tenho que saber o cálculo da frequência cardíaca, que aqui é 54. Aí lembrar sempre, né? A diretriz fala também, a fórmula de Bazet, que é a que a gente normalmente usa para calcular o intervalo QT, ela deve ser usada com frequência cardíaca entre 60 e 90. Aqui está abaixo disso, está em 54. Então não devo usar a fórmula de Bazet de acordo com a diretriz. Posso usar qual? Posso usar qualquer uma das outras, na verdade. Friedrich, Framingham, Hodges, enfim. Então aqui eu já calculei para vocês e usando essas três fórmulas, dá alguma coisa em torno de 420, 430 milissegundos. Normal, né? Lembrando que para mulher até 450, crianças 460 e adultos, né, do sexo masculino até 470. Então aqui, independentemente de que grupo a gente estaria avaliando, o QT estaria normal. Então o item 9 aí não chama atenção. Então, resumindo, o que é que a gente tem nesse eletro aqui? A gente tem um ritmo sinusal com frequência de 54, lembrando que isso não é bradicardia. E, resumindo, o que chama muita atenção é esse padrão aqui da repolarização ventricular, principalmente V2, V3 e V4, onde a gente tem esse aspecto plus-minus, certo? Além disso, a gente ainda tem invertido aqui V5, V6, D1 e AVL, mas como eu comentei, isso aqui poderia ser secundário a um padrão strain sobrecarga do ventrículo esquerdo, principalmente aqui em D1, né? Onde a gente vê aquele aspecto assimétrico, a onda T desce lento e sobe rápido, né? Mas é isso, nesse contexto de paciente com dor torácica aguda, típica, e esse eletro a gente pensa em cima de Wellens, vou internar essa paciente e vou fazer CAT precocemente, pensando que tem uma oclusão ou suboclusão de DA. Foi isso que a gente viu na prática, a paciente foi angioplastada com sucesso, recebeu alta poucos dias após.